Hello there! Tudo bem, galerinha? Aqui é a Teacher Patrícia. Hoje eu vou fazer esse vídeo para dar algumas orientações de como fazer as atividades da atividade 17 da plataforma digital, ok? Então vamos começar aqui. A gente vai começar com um texto sobre adolescence pains or joys. Então, o que a gente tem aqui? Pain quer dizer dor, certo? E joy quer dizer alegria. Tá? Então, quais são as dores e as alegrias de ser adolescente? Então, temos três figuras aqui, tá? A primeira, young couple holding hands. O que é hold hands? Mãos dadas, exatamente o que a figura mostra, tá? Teen girl and her mom having an argument. Cuidado que o argument é um falso cognato, não quer dizer argumento. Argument é discussão, tá? Então, a mãe e a filha tendo uma discussão. E aqui, teenager friends hanging out. Hang out, eu não coloquei aqui no vocabulário porque ele é um phrasal verb e ele está no exercício 3. Então, eu não coloquei ele aqui, tá bom? Porque a gente vai discutir isso e já foi discutido hang out em outras atividades quando a gente falou de phrasal verbs, ok? Então, para a próxima, a gente tem os exercícios com relação a essas imagens. Então, observando as imagens, o que elas têm em comum, como que elas são relacionadas ao título da atividade. Então, opinião pessoal, gente, em português mesmo, não precisa escrever nada em inglês, tá? Então, na sua opinião, no seu ponto de vista, observando as figuras, observando o título, como você relaciona elas? A2, em sua opinião, quais são os pains e joys de um adolescente? Certo? A adolescência é a fase que vocês estão. Então, para você, pessoalmente falando, quais são as dores e as alegrias de ser adolescente? Tá? Então, opinião pessoal, tá? O terceiro, como eu falei que eu não ia colocar, né, lá na explicação no outro slide, né, o phrasal verb hangout, que foi usado para descrever a terceira imagem, é muito comum na língua inglesa, e é mesmo, tá? E pode ser utilizado em diferentes situações. Qual é a tradução dele de acordo com a imagem acima? Então, para você saber o que significa o hangout, dá uma olhadinha na imagem. Qual é a melhor tradução? Qual é a melhor opção que define aquela imagem? Frequentar algum lugar? Sair para algum lugar? Passar o tempo com alguém? Ou ficar em casa? Depois disso, a gente tem uma segunda imagem, um segundo texto, que é gráfico. Aqui não basta só você ter conhecimento de inglês, você também tem que saber ler um gráfico, tá? Então, aqui ele está falando, esse gráfico ele está falando do quê? Ele está falando da porcentagem de adolescentes existentes no mundo, né? Então, aqui a gente vê a quantidade de adolescentes por setores mundiais. Então, ó, Sul da África, Norte da América, América do Norte, né? Oeste europeu, leste europeu, Oriente Médio e Norte da África, tá? Então aqui é você entender mais o gráfico do que necessariamente as palavras em inglês, tá? Então tem até a fonte aqui de onde foi tirado, tá bom? Então olhe o gráfico e entenda o gráfico, que é sobre a porcentagem da população adolescente no mundo, tá? Então, a gente tem sobre o que é o gráfico apresentado, presta atenção no que eu já falei, e temos um phrasal verb nesse gráfico que é o make up. Esse make up, ele tem uma questão que é um phrasal verb que ele é utilizado para muitas coisas no inglês. E ele tem muitos significados. Todos esses significados aqui podem ser para make up. Só que como que eu vou saber qual é o melhor significado dele? De acordo com o contexto. Então, no contexto que está sendo apresentado lá, qual é a melhor definição para esse make-up? É inventar, fazer as pazes, constituir ou maquiar-se? Tá? Então, aqui, de acordo com um gráfico, né, que a gente está falando lá da população de adolescentes no mundo, qual é a melhor tradução para o make-up? Porque todos eles podem ser make-up. Agora a gente tem que prestar atenção no contexto. Aí, de acordo com o gráfico, qual região do mundo tem a maior população de adolescentes? Então é só olhar o gráfico, tá, gente? Não independe de você, eu não entendi o que está escrito em inglês. É só você interpretar o gráfico. Temos então também mais uma informação retirada da CNN de notícias, né? Que a questão aqui, a gente tem que usar a leitura instrumental.
tá? Então, aquele mesmo lance que eu já falei, que eu já mandei vídeos para vocês, né? Tem que identificar palavras conhecidas, palavras cognatas, que são aquelas que se parecem com o português, e as palavras que se repetem no texto, que são palavras-chave, que valem a pena ser procuradas no dicionário se você não souber o significado. Lembrando que uma leitura instrumental você não precisa entender o texto 100%, você só tem que entender o contexto dele e sobre o que ele está falando, tá? Então aqui a gente já sabe sobre o que ele está falando, né? São alguns estudantes dando depoimento dos maiores desafios que eles enfrentam por serem adolescentes, tá? Então tenta entender cada uma desses depoimentos para poder responder essa questão aqui. Então, no comentário 1, e é só relacionar, né? Qual o comentário 1, comentário 2, comentário 3, e vai colocando aqui na frente qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3, qual é o 4, e assim por diante até o 6, tá? E no exercício 8, eu só quero saber se você concorda com esses comentários, certo? E o porquê. Tá? Gente, não sejam simplistas nessas respostas. Se posicionem, coloquem os seus pontos de vista, se você concorda, se você não concorda, não coloca só porque sim ou porque não, tá bom? Coloque, eu gosto realmente de saber o que vocês pensam, tá? E isso ajuda também vocês a desenvolverem uma certa argumentação no posicionamento de vocês, tá bom? Então, façam esse exercício com bastante dedicação, tá bom? E para terminar, nós temos também uma tirinha, né, do Garfield, que aí você é só ler, como eu falei, a leitura no inglês, procura palavras conhecidas, palavras cognatas, palavras que se repetem, e eu quero seu ponto de vista aqui, não é ponto de vista, aqui é sobre o quadrinho mesmo, né? Qual é a situação que ocorre muito em adolescentes que o Garfield está falando, tá? E aqui a gente tem a explicação, né? Você sabe o motivo das mudanças que acontecem no corpo adolescente, da gente enquanto a gente é adolescente, e o texto a seguir está falando realmente dessas mudanças. Aqui não está falando, não está pedindo nenhum exercício, não tem nada de exercício, aqui é só informativo, tá? E o que eu falo? Faz a prática da leitura instrumental para entender esse pequeno parágrafo que tem aqui, tá bom? Então é isso. Bons estudos para vocês e espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Até mais. See you. Bye bye.